Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui na última parte deste nosso módulo. Nós encerramos o bloco anterior justamente falando sobre a autorização de residência e nós falamos justamente que enquanto a pessoa ela aguarda a decisão sobre se ela será de fato considerada refugiada ou não, a ela será outorgada essa possibilidade de permanecer no território brasileiro. O artigo 30, esse artigo 30 aqui já é da Lei de Imigração, tá? A Lei de Imigração de 2017, sobre a autorização de residência, eu trouxe só a hipótese bem aqui do refúgio, porque da autorização de residência, porque como eu comentei, no bloco, no módulo, né, sobre imigrações, nós vamos falar bastante coisas sobre a Lei de Imigração. Então, o artigo 30 da Lei de 2017, ela vai dizer que a autorização de residência ela pode ser feita mediante registro, né? A residência pode ser autorizada mediante registro ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadra em uma das seguintes hipóteses. Então, no inciso primeiro vai trazer algumas hipóteses, depois vai falar da pessoa. Quem é essa pessoa, né? Que pode ter autorizada essa residência? Que seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida. Então, justamente, né, esse grupo aqui de indivíduos que nós estamos trazendo nesse nosso estudo sobre os direitos da nacionalidade. Os prazos e o procedimento da autorização de residência, de que trata o artigo 30, serão dispostos em regulamento, observado o disposto nessa lei. E o parágrafo 4º vai dizer: o solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus à autorização provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido. De novo, o que é isso? A positivação do que nós vimos como sendo ali, como tendo sido construído como costume internacional, que é justamente a concessão temporária do refúgio. Bom, nós já falamos aqui sobre o que significa grave e generalizada violação de direitos humanos. Aqui eu trouxe esse mapa, essa tabela elaborado pela OBMigra, a partir de dados da Polícia Federal, entre ali 2018 e 2019. Aqui, gente, são os números de solicitações de refúgio, tá? Não são os números de refugiados no Brasil. Para vocês pesquisarem números aí de refugiados, para a gente também não estender muito aqui nessa questão do refúgio, para conseguir tratar dentro do nosso tema sobre o asilo, vocês podem procurar na internet dentro do site do Ministério da Justiça. O CONAR, ele está dentro do Ministério da Justiça e lá eles têm os relatórios o refúgio em números, que é chamado refúgio em números. Então lá vocês vão ver quais que foram os pedidos, né? Também vão ver quais são os números ali de solicitantes, quem são os refugiados hoje no Brasil, mas eu não vou trazer alguma outra coisinha aqui bem interessante pra gente. Aqui, só para vocês terem ideia do número de solicitantes de refúgio. Então a gente teve Venezuela, certamente, né? Vejam ali no segundo quadrimestre de 2018, 31 mil solicitações. Bastante, a mais alta, né? No segundo quadrimestre do ano passado, nós tivemos 25 mil, mas, porém, um número bem expressivo. Ah, não, eu estou lendo o total. O terceiro quadrimestre de venezuelanos foram 22 mil e no segundo quadrimestre foram 15 mil, mas ainda assim é o primeiro ali da lista, um número bem expressivo. No total, né, de 29 mil pedidos no terceiro quadrimestre de 2018. O Haiti, que é a segunda localidade de onde mais provém essas solicitações de refúgio. Depois a gente tem Cuba, China, Bangladesh, Angola, Colômbia, Senegal, Síria, Nigéria, Índia, Marrocos, República Democrática do Congo, Líbano, Paquistão, e essa lista continua, ela é bem mais extensa. Eu trouxe aqui só esses primeiros locais, essas primeiras regiões aqui de onde mais chegam esses pedidos de refúgio. Bom, e agora eu trouxe uma coisa aqui bem interessante para vocês. Esse daqui é um documento muito bacana, elaborado pelo Acnur. É um documento sobre o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. Gente, é muito importante que os países saibam
quais são as características daquelas pessoas que estão no seu território. Então, é necessário realmente um mapeamento, por exemplo, de onde que essas pessoas vêm, qual que é a cultura dessas pessoas, qual que é a religião preponderante, qual língua que elas falam, qual que é o nível educacional. Por que que isso é importante? Para subsidiar as políticas públicas. Como que você vai fazer política pública se você não sabe para quem você está fazendo? Então, se nós quisermos realmente tratar, né, da questão aqui dos refugiados, levando soluções duradouras, é preciso que os estados conheçam o perfil dessas pessoas. Então, eu já até abri aqui para gente numa outra aba, vou pegar aqui na internet, vocês podem digitar lá perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil, Acnur, que vocês vão achar esse documento. Então, já tinha deixado aberto aqui para gente. Esse documento, ele é do ano passado, tá? E, deixa eu digitar de novo aqui, porque ele saiu. Vou digitar aqui, é bom que vocês veem ele, ó, perfil socioeconômico dos refugiados. Refugiados no Brasil. Então, aqui, ó, esse primeiro link. Tá aqui, ó, perfil socioeconômico. Muito, muito bem feito, muito legal. Eu vou analisar alguns aspectos aqui com vocês, ó. Mas vocês vão ver que vai tratar de tantas características sociodemográficas e educativas. Então, país de origem, o ano de reconhecimento do refúgio, gênero, idade, raça, cor, estado conjugal, família, religião. É muito completo. Eles fazem isso com entrevistas, eles entrevistam essas pessoas, até colocam aqui, vocês vão ver que não são nem números tão grandes assim de entrevistas, mas a gente já consegue estabelecer um quadro aqui, as entrevistas aqui por estados, e aí a gente vê aqui as nacionalidades, ó. Os sírios são prevalentes no Brasil, então a nacionalidade que mais tem no Brasil como refugiados são sírios. Tem que ver agora como que ficou com as últimas aceitações dos pedidos de venezuelanos, se não ultrapassou. Mas a gente tem sírios, congoleses, angolanos, colombianos. Então tá, depois disso, a gente vai lá para um outro aspecto. Então, por exemplo, o ano de chegada no Brasil, a maior parte chegou entre 2010 e 2015. Então, isso aqui é bem legal para vocês quiserem fazer aí artigos científicos, né? Que levam em consideração esses elementos aqui socioeconômicos, é bem interessante. Gênero, idade, raça, cor, estado conjugal. Isso é bem interessante aqui, gente, porque a maior parte dos migrantes, dos refugiados no Brasil são homens, se contrapondo à tendência que tem se observado mundialmente hoje. As mulheres têm migrado mais, têm se refugiado mais, e as crianças também, mas nós vamos ver que, vendo aqui o perfil no Brasil, a gente tem a maior parte de homens. Então, ali outro, né, em relação ao gênero, homem transgênero, 0,56%, outro 0,56%. A idade dos entrevistados, então, olha que interessante, a maior parte está em idade ativa de trabalho, 30 a 39 anos. Então, nós não temos aqui um grande número de crianças, né, e nem temos mesmo um grande número de pessoas, por exemplo, na faixa da terceira idade. Então, são pessoas que estão aptas para o trabalho, que estão ali em idade ativa de trabalho. Né? Em relação à cor preta, isso aqui é interessante porque os sírios não, né? Os sírios, eles têm pele branca, né, geralmente, mas muitos outros indivíduos de outras nacionalidades, eles relatam casos de racismo no Brasil, isso é bem, bem comum, né? Então, a preocupação também em relação a essas políticas de não discriminação em relação aos refugiados é muito importante. É interessante porque, estava até vendo algumas entrevistas com pessoas, por exemplo, provenientes da Angola, né, que não conheciam o que era racismo, não conheciam o que é ser discriminado pela cor, porque nunca tinham enfrentado realmente uma situação em que pela cor eles pudessem ser discriminados. Então, assim, é interessante a gente conhecer esses perfis e conhecer essas pessoas para ver realmente quais são as políticas públicas necessárias para a gente propor soluções duráveis, né? Então, aqui, estado conjugal, enfim, vocês vão ter o documento aí para vocês analisarem.
O tipo de religião, então olha ali, islâmica é a preponderante, quase 40% das pessoas, né? Percentual de refugiados que frequentam, participam de atividades ligadas à religião. Então, nós vemos que são pessoas realmente praticantes, quase 70% delas realmente praticam alguma atividade ligada à própria religião. Isso daqui é bem bacana também, gente, eu queria chamar a atenção para isso daqui, o nível de escolaridade. Observem que olha ali a quantidade de pessoas que têm ensino médio completo e ensino superior completo. A média de escolaridade dos refugiados no Brasil, ela é superior à dos próprios brasileiros. Então, isso é bem interessante. Essas pessoas conseguiriam estar trabalhando, estarem realmente se sentindo ali produtivas, né? Se colocando dentro do mercado de trabalho nas suas respectivas áreas. Então, a gente vê que são pessoas que a maior parte delas estudaram. A maior parte delas estudou realmente, que tem ensino superior completo e alguns com especialização completa, com pós-graduação, mestrado, né? Então, um nível educacional mais alto. Que mais aqui que eu queria mostrar? Essa questão da revalidação dos diplomas, que eu já até comentei, né? Isso aqui realmente é uma coisa sempre discutida, porque quando a gente fala de soluções duradouras, é muito importante a gente conseguir inserir essa pessoa no local onde ela está. E ela não vai conseguir ser inserida se ela não consegue, por exemplo, trabalhar dentro daquilo, por exemplo, que ela estudou. Né? Então, a questão da revalidação dos diplomas é uma dificuldade, né, realmente, do reconhecimento desses estudos em outros países. Bom, então, cursos de português e a questão do idioma. A questão do idioma também é muito importante para a integração local desses indivíduos. Então, tá aqui esse perfil aqui socioeconômico que o Acnur elaborou. Vocês vão ver que ele é bastante extenso, tem aqui os processos de deslocamento, os meios de transporte para chegar ao Brasil. Imaginem que da Síria ao Brasil não é nada perto. Na verdade, até mesmo em relatos que eu já estudei de refugiados que chegam na Europa, existem muitos, a média, né, de tempo que essas pessoas gastam para chegar é de 2 a 3 anos, né? Elas não chegam de um dia para o outro, porque vocês têm que imaginar que elas estão saindo do próprio território de maneira, a maioria das vezes, não documentada. Não é que elas têm um documento para ir atravessando as fronteiras e não é que tem, né, um aeroporto ali internacional para essa pessoa pegar um voo, a menos que, enfim, tenha alguma estrutura ainda no país onde elas estão e a pessoa tenha de fato aquele documento. Nós vamos estudar vistos e documentos de viagem também no módulo sobre migrações. Então, enfim, é uma situação extremamente delicada. E é justamente nesse período que intercorre entre ela sair do seu local de residência habitual ou de nacionalidade e ela chegar ao local que a irá acolher como refugiado, acontecem realmente inúmeras violações de direitos humanos. Bom, é isso, vou deixar aqui para vocês então esse relatório, condições de moradia, o que gastam, tá aqui para vocês se aprofundarem nesse aspecto. O último ponto que eu vou trazer aqui sobre refúgio são as soluções duráveis que a gente já foi comentando e aí a gente finaliza agora. Existem 3 soluções duráveis previstas pela nossa legislação. Isso aqui também é previsto pelos documentos internacionais, tá? Que é a questão da repatriação. Como é que você vai solucionar a questão do refúgio? Ou você vai repatriar a pessoa, ela vai voltar para o local de onde ela veio, e essa repatriação, ela tem que ter caráter voluntário. O que acontece na verdade? Pode ser que a pessoa se recuse, aqui ó, salvo nos casos em que não possam recusar a proteção do país de que são nacionais. Então, assim, tem caráter voluntário, salvo nos casos em que essas pessoas não podem recusar a proteção do próprio país, tá? O Acnur, ele auxilia muito nisso daqui também. Então, o Acnur, ele faz um mapeamento e ele informa essas pessoas de como que está a situação no país deles de origem, para falar, olha, você pode voltar, a situação está boa, não está, então você pode, né, ser repatriado. Então, existe aqui uma interlocução do Acnur com essas pessoas para repatriação. A integração local, que nós já comentamos, a importância do idioma, a importância da revalidação dos diplomas e o reassentamento. O reassentamento, ele é caracterizado pelo caráter voluntário também. O que significa o reassentamento? São as pessoas serem levadas de uma determinada localidade no Brasil
para outros locais no Brasil, para outras cidades. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de forma planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais e, quando possível, de organizações não governamentais, identificando áreas de cooperação e de determinação de responsabilidades. Coloquei ali em vermelho para vocês, se vocês quiserem pesquisar sobre esses programas no Brasil, que vocês vão achar muito o termo interiorização. Então, são programas brasileiros de interiorização de venezuelanos, tá? No caso dos venezuelanos, nós tivemos vários aí no ano passado, mais de 5 mil venezuelanos usufruíram desse programa, então foram para São Paulo, foram para outras localidades, que sem esse auxílio do governo, eles não conseguiriam, né, ter achado um emprego. Na verdade, é feito todo um mapeamento das empresas que prestem vagas de serviço, né, da vontade dessas pessoas, uma busca pelos eventuais familiares que essa pessoa tem no território, e a partir daí, com um consenso informado, essas pessoas são levadas a essas outras localidades. Bom, vamos começar então agora a falar sobre asilo, que é o nosso último tema. No direito internacional, nós temos duas convenções bem interessantes, ambas de 1954. A primeira, a Convenção sobre o Asilo Territorial, ela vai trazer que o estrangeiro, ele ingressa no país, ainda que sem os requisitos de ingresso. Então, um determinado país concede a esse indivíduo o asilo territorial, permite que ele entre, ainda que ele não tenha os requisitos de ingresso, para evitar a perseguição ou sanção por questões ideológicas ou políticas. Então, é uma pessoa que está sendo perseguida ou ela será punida por questões ideológicas ou políticas. Não se fala aqui da extradição, né? Porque como o asilo é um instituto humanitário, não se aplicaria a extradição neste caso, apesar de que vocês vão ver que na prática, né, pode acabar ocorrendo quando o Estado que aceitou esse indivíduo não deseja mais conceder a ele esse asilo. E o asilo diplomático? O asilo diplomático, gente, ele é um instituto típico da América Latina. Ele se afirmou como instituto, como costume aqui dentro da América Latina. E é um asilo extraterritorial. O que significa isso? Que a concessão do asilo acontece no estado onde o indivíduo está sendo perseguido. Então, ele está sendo perseguido no estado X, ele busca a embaixada do estado Y dentro do estado X. E ele vai receber ali dentro esse asilo diplomático, tá? Teve um caso muito famoso, que foi o caso Haya de la Torre, que foi anterior, na verdade, a essas convenções. O Haya de la Torre, o senhor Victor Raúl Haya de la Torre, ele era um chefe de um partido político no Peru, e esse partido político ele tentou dar um golpe no país, tá? No Peru. Aí o que ele faz? Ele vai buscar o asilo diplomático na Embaixada da Colômbia, dentro do Peru. Então, o Peru considera que ele é um criminoso comum, tá? Então, o Peru também não dá a ele o salvo-conduto. A gente vai aprender no módulo de migrações que é salvo-conduto também. Mas o Peru, o que significa esse salvo-conduto aqui para vocês entenderem o caso? O Haya de la Torre, ele queria poder sair do Peru sem ser preso. Então, ele estava dentro da Embaixada da Colômbia, no Peru, e ele quer sair do Peru sem ser preso. Só que para ele transitar no território, ele precisa de um salvo-conduto, senão ele vai ser preso. O Peru não quer dar a ele esse salvo-conduto, porque acredita que ele seja um criminoso comum, né? Alegava que o crime dele era de direito comum, e a Colômbia já entendia que ele era um refugiado político, tá? Esse caso, ele chega à Corte Internacional de Justiça, a CIJ, e vão ter aí duas sentenças, uma de 1950 e outra de 1951. Na primeira, a Corte Internacional de Justiça, ela vai considerar que esse caso, ele era... O ato, né, da concessão aqui do asilo foi ilegal porque não preenchia os requisitos previstos pela Convenção de Havana. A Convenção de Havana acreditava que somente em casos de urgência você poderia conceder, e já haviam passados ali mais de 60 dias das rebeliões. Então, o ato foi ilegal, segundo a CIJ. Porém, a Corte ainda o considerou como um refugiado político, né, como um asilado político. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa diferença de terminologia entre asilado e refugiado. Bom, então assim, a Corte não chegou a nenhuma definição ali realmente concreta, né? Em 1951 teve uma outra sentença da Corte em que a Corte disse, olha, as partes que vão ter que chegar a uma solução amistosa baseada aí nas regras, né, de políticas de boa vizinhança e tal.
A sentença também acaba não ajudando muito. O Aya de la Torre, ele vai ficar mais de 5 anos na Embaixada da Colômbia e só depois, em 1954, é que a Colômbia e o Peru vão fazer um tratado, vão fazer um acordo ali de cooperação para permitir a saída dele do Peru. Tá? Então esse é o primeiro caso, ficou muito famoso, está aí nas jurisprudências que vocês forem ver sobre asilo internacional, sobre refugiado também, às vezes trazem esse caso aqui como uma questão aí de refúgio político, ainda que a terminologia ideal seja o asilo político aqui. No Brasil também nós tivemos em 2005 um caso que ficou bastante conhecido do ex-presidente do Equador, o Lúcio Gutiérrez. A ele foi dado esse asilo aqui diplomático pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi concedido a ele esse asilo diplomático porque o Congresso equatoriano tinha feito uma moção dizendo que ele havia abandonado o posto e ele vai se hospedar na residência do embaixador brasileiro no Equador. E ele tenta fazer um acordo, eles vão tentar fazer um acordo com o Equador, de novo, para o salvo-conduto, para ele sair do Equador sem ser preso e vir pedir o asilo territorial no Brasil. Então, eles conseguem fazer isso, é concedido, eles preparam todo o asilo territorial, é concedido, o asilo ia ter duração aí de mais de 4 anos, poderia ser renovável. Eles vêm para o Brasil, conseguem um asilo territorial, só que eles ficam apenas poucos dias, se não me engano, não dá nem 2 meses, 39 dias que ele fica, o ex-presidente Lúcio Gutiérrez, ele fica aqui com a sua família, e aí eles decidem renunciar ao asilo e voltam para o Equador. Então, nós temos esses casos interessantes que eu trouxe aqui para vocês. Na Constituição Federal, o asilo ele é tratado no artigo 4º, que vai dizer a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: concessão de asilo político. Aqui entende-se tanto o asilo territorial quanto o asilo diplomático que nós comentamos. Na nossa lei de imigração, nós vamos ter aqui artigos 27, 28 e 29, então a lei de 2017, ela vai dizer que o asilo político, e aqui é a primeira característica que o distingue do refúgio. O asilo, ele é um ato discricionário do Estado. Ele pode ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Então, ato discricionário do Estado. Artigo 28. Não se considerará asilo, de novo, a limitação. A gente não viu a limitação para os casos de refúgio, para os casos de apatridia, da concessão de direitos a apátridas. Aqui também nós temos uma limitação. Não será concedido a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão, conforme o Estatuto de Roma, que estabelece o Tribunal Penal Internacional. E, por último, a saída do asilado do país sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo. Então, essas são as disposições que nós temos dentro da nossa legislação infraconstitucional sobre o asilo. Trouxe aqui para vocês aproveitarem esse final de curso e assistirem um filme sobre asilo diplomático, o filme do Julian Assange, O Quinto Poder. É um filme de 2013, o Julian Assange, ele não gostou muito do filme, particularmente, não sei se vocês conhecem, estão familiarizados com o Julian Assange, ele é o fundador do Wikileaks, que é um site que divulga notícias e informações confidenciais dos governos ao redor do mundo, então ele não é muito bem quisto, né, por esses governos, e o Julian Assange não gostou muito desse filme, O Quinto Poder, mas é bem interessante para a gente entender um pouco, né, essa figura que ele representa hoje. Ele diz que quiseram um pouco desmistificar, né, a figura dele ali dentro do filme. Mas tem também um documentário que eu estava inclusive assistindo recentemente no Netflix chamado Risco, bem bacana porque vai mostrar várias cenas com o Julian Assange também, né? Ele consegue o asilo diplomático na Embaixada do Equador, em Londres. Inclusive, na época, o Equador chegou até a pedir uma opinião consultiva à Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, perguntando, Corte, qual que é a limitação da atuação do Estado em relação ao indivíduo que está em asilo diplomático, né, em outro território. Então, assim, o Equador ficou vários anos com o Julian Assange dentro da sua embaixada, em Londres, e chegou um momento ali. Essa opinião consultiva, se vocês quiserem conhecer também, é a número 25 de 2018, tá? Então, nessa opinião, a gente vai ver a Corte Interamericana tecendo ali alguns comentários a respeito do próprio Instituto do Asilo. Então, vai dizer, por exemplo,
O asilo diplomático, no asilo diplomático, o Estado deve acolher o indivíduo e deve zelar pela sua integridade à vida, integridade física, né? Deve proteger o estrangeiro de qualquer tipo de ameaça à sua pessoa. Então, de fato, né, o Equador pediu essa opinião consultiva porque estava ali com o Julian Assange dentro da sua embaixada no Reino Unido. Em 2019, ele foi preso em Londres, inclusive. Eu estava lendo algumas reportagens falando que algumas pessoas têm denunciado aí alguns maus tratos. Ele está preso em Londres atualmente, mas convido vocês a conhecerem o caso do Julian Assange. Inclusive, eu estava vendo, a título de curiosidade, que ele ajudou, dentro desse documentário Risk, mostram como ele ajudou na concessão do asilo ao Snowden, que também, né, foi essa pessoa que trabalhava para a inteligência nos Estados Unidos. Vocês devem conhecer o caso aí, e que também entra aí nisso que a gente está falando, né, sobre asilo. Por último, nós vamos ver aqui diferença entre asilo e refúgio. Bom, vimos que o asilo político é um ato discricionário do Estado, diferentemente do refúgio. O refúgio, se você preenche os requisitos que estão ali, a você será concedido o status de refugiado, tá? Já o asilo é um ato discricionário do Estado. O Estado imputa ao indivíduo o cometimento de um crime de natureza política ou ideológica. O asilo é muito mais restrito nos seus requisitos. Então, aqui a gente está falando de crime de natureza política e ideológica. A gente viu o tanto de aspectos que podem englobar a situação do refúgio, certo? Terceiro, a regulamentação do asilo é feita por tratados multilaterais de âmbito mais regional. De fato, então, por exemplo, em especial o asilo diplomático, são tratados entre Estados. No caso do refúgio, não. A gente tem uma convenção que tem alcance global dentro ali, né, das Nações Unidas, daqueles países que ratificaram a convenção, que são quase 150 países ratificaram. Então, é um alcance bem global. E, por último, o asilo. No asilo não é necessária a extraterritorialidade. A gente viu que você pode pedir o asilo estando no país que te perseguiu, certo? Procurando ali uma outra embaixada. No caso do refúgio, não. No caso do refúgio, você tem que ir até o país que você quer ver né? A quem você quer pedir essa solicitação de refúgio. Bom, pessoal, deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail, as minhas redes sociais, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, esclarecimento. Foi um prazer estar com vocês nesse módulo e até uma próxima oportunidade.